E aí, já parou para pensar o que faz algo ser vivo? Tipo, o que um ser humano, uma árvore e uma bactéria minúscula têm em comum? A resposta, olha, é uma das ideias mais importantes de toda a biologia. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Essa é uma pergunta que, por séculos, tirou o sono dos cientistas, né? Qual é o ingrediente secreto? A unidade básica que forma tudo que é vivo. E a resposta está bem aqui. São as células. É legal pensar nelas como se fossem os tijolinhos de uma construção gigantesca que é a vida. Um tijolinho sozinho é pequeno, claro, mas quando a gente junta um monte deles, uau! Eles constroem toda a complexidade que a gente vê por aí, do organismo mais simplesinho até o mais complexo de todos. Beleza, então, se as células são esses blocos, vamos dar um mergulho mais fundo. O que é uma célula, afinal? Qual a definição exata disso? Olha, o ponto central é o seguinte: uma célula é basicamente uma bolsinha microscópica cheia de água e outras coisinhas. Essa bolsa é a membrana, que funciona como um porteiro, controlando tudo que entra e sai. E lá dentro? Lá dentro está toda a maquinaria, as moléculas que fazem a vida acontecer. É tipo uma fábrica em miniatura, sabe? E essa ideia toda não é só uma observação qualquer, não. Ela é a base de uma das teorias mais importantes da biologia, a teoria celular. Pensa nela como as regras do jogo da vida na Terra. E essa história toda começa lá atrás, no século XVII. Um cientista chamado Robert Hooke, usando um microscópio bem simples, olhou para um pedacinho de cortiça. E o que ele viu? Um monte de caixinhas que ele chamou de células, porque lembravam os quartinhos de um mosteiro. Foi ele quem deu a primeira espiada nesse mundo invisível. A partir daí, a ciência chegou a duas ideias fundamentais. Primeira, tudo, absolutamente tudo que é vivo é feito de células. Ponto. Sem exceção. E a segunda, que talvez seja ainda mais incrível, as células não aparecem do nada, magicamente. Elas sempre vêm da divisão de outras células que já existiam. Ah, mas aí sempre vem aquela pergunta, né? E os vírus? Poxa, eles causam doenças, se espalham por aí, com certeza eles são vivos, certo? Bom, de acordo com a teoria celular, a coisa não é tão simples assim. Olha só que interessante. Vírus são acelulares. Isso quer dizer que eles não são feitos de células. São, na verdade, só uns pacotinhos de material genético com uma capinha de proteína. E o ponto-chave é este. Sozinhos, eles não fazem nada, eles não conseguem se reproduzir. Para isso, eles precisam invadir uma célula de verdade e usar a fábrica dela para fazer cópias. Por isso que a gente diz que eles ficam ali, no limbo, na fronteira entre o que é vivo e o que não é. Ok? Então, a gente já sabe o que é uma célula e quais são as regras do jogo. Agora, vamos em frente para ver como essa unidade básica se diversificou. Porque existem basicamente dois grandes modelos de célula por aí. E aqui a gente consegue ver a diferença de cara. Na esquerda está o modelo procariótico, bem mais simples, mais antigo. Repara como o material genético fica todo espalhado lá dentro. Agora olha a da direita, a eucariótica, nossa, bem mais complexa, toda cheia de compartimentos, de estruturas internas, que a gente chama de organelas. A diferença visual já é enorme, né? Então, vamos aos detalhes. As procarióticas são o mundo das bactérias, mais simples, com o DNA boiando lá dentro. Já as eucarióticas, essas formam as plantas, os animais, os fungos e a gente. Elas são bem mais complexas. A grande sacada delas é ter um núcleo bem organizado. Ele não só protege o material genético, como funciona tipo um centro de comando. E foi essa organização toda que permitiu que a vida evoluísse para seres com muitas células. O mais legal de ver aqui é como esses dois tipos de célula, só dois, dão origem a toda a diversidade de vida que a gente conhece. Vamos seguir o mapa aqui. As células procarióticas, que são sempre de uma célula só, formam o reino Monera, basicamente as bactérias. Agora as eucarióticas, essas são mais versáteis. Elas formam todo o resto, os outros 4 reinos, protista, fungi, animal e o vegetal. É uma divisão super fundamental na grande árvore da vida. Beleza, agora vamos focar nesse mundo eucariótico. Vamos dar um zoom e comparar dois tipos que a gente conhece bem, a célula animal e a célula vegetal. As duas são eucarióticas, tá? Elas têm muita coisa em comum, tipo o núcleo, as mitocôndrias, mas cada uma tem umas adaptações para o seu estilo de vida. Pensa só, as plantas ficam paradas e produzem o próprio alimento.
Já os animais precisam se mover para comer. E essas diferenças de vida se refletem nas células. É como ter dois modelos do mesmo carro. Um é um sedã para a cidade, o outro é um 4x4 para a roça. A base é a mesma, mas os detalhes mudam tudo. Essa tabela aqui resume bem as diferenças-chave. Olha só, a célula vegetal tem uma parede celular bem rígida para dar estrutura, sabe? Coisa que a animal não tem. A vegetal também tem os cloroplastos, que são as usinas de energia solar dela, onde acontece a fotossíntese. Já a célula animal tem uma coisinha chamada centríolo, que ajuda na hora da célula se dividir. São diferenças que parecem pequenas, mas que têm consequências gigantescas para como cada ser vivo é e funciona. E com isso, a gente meio que fecha o círculo, né? A gente partiu de uma definição simples, passou pela teoria, viu a diversidade e agora voltamos para a ideia central. A grande lição aqui é a seguinte: por trás de toda a beleza, de toda a complexidade do mundo, desde uma bactéria que a gente nem vê até uma baleia azul gigante, o princípio que organiza tudo isso é o mesmo: a célula. É a faísca em comum que conecta toda a vida. E para terminar, vou deixar uma pulga atrás da orelha. A teoria celular é clara. Toda célula vem de outra. Ok, mas e se a gente voltar no tempo? Lá no comecinho de tudo. De onde é que veio a primeira célula? Essa é uma das maiores perguntas da ciência e, com certeza, é assunto para uma outra análise. Até lá!